Olá, gente, paz e graça. Bom, vim eu aqui para mais um vídeo. Me perdoa, gente, por demorar uma semana para gravar outro vídeo. Bom, mas eu vim aqui deixar para você uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Sabe por que eu começo esse vídeo sorrindo? Porque um sorriso ele pode curar uma alma. Talvez você esteja precisando de um sorriso. Então, enfim, Deus colocou no meu coração. Não tem aquela música É Tudo Sobre Você? Eu escuto muita versão da Sara Beatriz. E tem uma parte que diz que a nuvem que aponta o destino e a nuvem que cobre o passado é você. E essa música ela trata de Jesus. Que Jesus ele é aquele que cobre o nosso passado, que nos purifica e diz seu passado é esse. Seu passado não tem a ver com seu futuro. E Jesus ele nos aponta, ele apaga o nosso passado, ele nos aponta o nosso futuro. Ele nos dá um futuro novo. Quando a gente procura viver a palavra de Deus, procura seguir a Jesus, independente de quem você seja, independente da sua religião, quando você procura viver a palavra de Deus, quando você procura andar conforme Deus quer que você ande, Deus ele apaga o seu passado e te dá um futuro novo. Porque muitas das vezes eu costumo dizer que as pessoas às vezes olham pra gente e não dá nada pela gente. Quantas pessoas olham para determinadas pessoas e dizem, esse aí é sem futuro. Esse aí não tem solução, mas Jesus está dizendo, esse tem solução. Esse tem futuro, porque Deus ele dá um futuro que a gente não espera, sabe? E eu me questionei, Senhor, como é que eu vou falar de passado? Como é que eu vou falar, Deus? Que o Senhor apaga as coisas e transforma as coisas novas. E eu fiquei me questionando, como é que eu vou falar isso? Como eu vou fazer? E agora, antes de eu gravar esse vídeo, eu me questionei novamente, orei ao Senhor, como eu sempre oro. Antes de eu fazer qualquer vídeo, eu oro ao Senhor. E depois que eu termino, eu também oro a Deus, agradecendo, porque eu não posso vir aqui falar qualquer coisa pra você. Eu não posso pegar um negócio do nada e jogar aqui pra você, não. Eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Eu tenho que pedir a Deus uma direção para gravar esses vídeos. E Deus ele me deu uma direção. E eu vou deixar, eu não vou ler, mas eu vou falar. Atos capítulo 9, se você quiser depois meditar, que vai tratar sobre a conversão de Paulo. Para quem não conhece a história, Paulo se chamava Saulo. E o que acontece? O passado de Paulo, que era Saulo, eu vou chamar ele de Paulo para vocês não ficarem confusos. Paulo, ele perseguia aqueles que serviam a Deus. Paulo mandava matar aqueles que serviam a Deus. O passado de Paulo era terrível. Era terrível. Mas teve um momento em que Deus disse, é hoje que eu vou ter um encontro com esse camarada e eu vou mudar a história desse camarada. O que ele está fazendo não é correto. E Jesus disse, esse camarada está com a visão fechada, ele tem que abrir a visão dele, ampliar a visão dele. Jesus não está na palavra de Deus assim, minha gente, mas eu estou aqui falando a linguagem que a gente usa para você entender. E aí Jesus, acontece, Paulo ia para Damasco, Paulo planejava matar determinados cristãos. E no caminho de Paulo a Damasco, deixa eu ver se é Damasco mesmo, meu povo. Eu acho que é Damasco. No caminho, a fim de que encontrasse. E a caminho de Damasco, a visão de Paulo escurece. Paulo não enxerga nada. E aí Paulo só ouve uma voz. Paulo, Paulo. Porque, aliás, ele não ouve Paulo. Ele ouve Saulo, Saulo. Por que tu me persegues? E Paulo ele fica meio sem entender aquilo, porque como assim? Ele não estava vendo nada. Ele não enxergava nada, ele só via uma luz. E aquela voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus dizendo para ele, por que você está me perseguindo? Porque, eu vou explicar esse versículo, porque
quando aquelas pessoas que vivem a palavra de Deus, procuram viver a palavra de Deus e alguém persegue elas, elas não estão perseguindo aquela pessoa, elas estão perseguindo a Jesus. Porque aquela pessoa, ela está abrindo mão de viver as vontades delas, ela está abrindo mão de viver o querer dela, de viver conforme ela quer, de fazer o que ela quiser, ela está abrindo mão disso por Jesus. E quando alguém se levanta contra aquela pessoa não está se levantando contra aquela pessoa. Está se levantando contra Deus, porque aquela pessoa que procura viver a palavra de Deus, ela é ungida do Senhor, ela é guardada por Deus. No Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. E no versículo 7 do Salmo 91 vai dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Em Salmos 46 tem uma parte que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A quem temeremos? Eu acho que é isso mesmo. Eu vou até abrir aqui para confirmar, para não falar coisa errada. Abrir rapidinho aqui, minha gente. Deixa eu ver. Não é isso que eu falei, não. Mas é parecido. Mas tem uma parte que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu não vou procurar agora, porque eu não sei muito bem onde que tá. Mas no Salmos 46, vai dizer o versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O versículo 2: Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então, e eu vou deixar o versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então você não tem o que temer. Você não fique se preocupando com as perseguições. Não fique se preocupando com as dores. Se estiverem te colocando para baixo, dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum, eu quero te dizer que você vai chegar sim. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não te definem. Por mais que as pessoas tentam nos definir, elas não definem a gente. Porque quem conhece, quem sonda o nosso interior, o nosso íntimo profundo, o nosso coração, verdadeiramente é Deus. Então a única pessoa que pode te definir é Deus. Às vezes nem a gente se conhece. Por exemplo, Paulo. Quem diria, né? Paulo, que perseguia o povo de Deus, que perseguia aqueles que procuravam viver conforme Deus quer, ia ser salvo. Quem diria que ele ia ser salvo, que ele ia procurar viver conforme Deus quer? Quem diria, né? Ninguém diria isso. E Paulo, ele foi perseguido depois que ele procurou viver conforme Deus quer. Mas o assunto de hoje não é perseguição. O assunto de hoje, que eu meio que fugi do assunto, mas são as palavras que Deus tem colocado na minha boca. O assunto é o seguinte, que Deus, Ele nos purifica. Deus, gente, isso aí é o anúncio. Deixa eu mudar, gente. É o anúncio. É o anúncio. Tirei do fundo. Meu Deus, gente. Acontece, né, minha gente? Enfim, o que eu tenho para dizer para você é que Deus, quando você resolve viver o que Deus Ele quer, conforme você começa a andar conforme Deus quer, Deus Ele vai lá e apaga o seu passado. E por mais que as pessoas digam, poxa, não era ciclano? Ele não fazia isso. Por mais que as pessoas venham tentar te condenar, elas não poderão te condenar. Porque na palavra de Deus vai dizer que nós não venhamos temer aos homens que matam o nosso físico, mas que a gente venha temer a Deus, que é aquele que tem o poder de lançar a nossa alma no inferno, que tem poder de lançar a nossa alma no céu. Deus é quem te define, Deus te conhece, Deus é o teu advogado, Deus te justifica. Às vezes a gente se entristece, às vezes vem na nossa cabeça
alguns erros que a gente praticava e a gente pensa, poxa, eu tenho que parar porque eu fazia isso e eu não sou digno. Mas é com você que Jesus tem obra. É com você mesmo que tem falado, Senhor, eu não posso mais fazer a sua obra porque eu praticava isso e as pessoas vão olhar para mim lá fora e vão dizer, ele não era pecador, porque somos pecadores, mas algumas práticas a gente abandona quando a gente começa a seguir a Jesus. Eu sou pecadora, mas o que acontece? Eu procuro a cada dia mais e mais ter o caráter parecido com Cristo, sabe? As pessoas às vezes acham que ter o caráter parecido com Cristo é religião. Não, minha gente, não é religião. Ter caráter parecido com Cristo é tentar ser como Cristo foi. E o que eu deixo para mim e para você é que nós, a cada dia, venhamos tentar ser parecidos como Cristo. Independente da sua religião, independente de quem você seja, tente parecer com Cristo. Tente procurar conhecer Jesus, porque a palavra de Deus vai dizer, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus é a verdade. A partir do momento em que você conhece Jesus, eu não digo conhecer Jesus assim, só de vista, Jesus é isso aqui, não. Eu digo conhecer Jesus em procurar viver conforme ele vivia, porque Jesus, ele amou os seus inimigos, e amar os inimigos não é fácil. Não é fácil você amar aquele que te fere, aquele que te machuca, não é fácil. Mas Jesus disse, ama, ora, se precisar de ajuda, ajude. Jesus disse isso. Então, o conselho que eu dou é que nós venhamos procurar a viver conforme Jesus ele viveu. Jesus amou seus inimigos, Jesus foi traído, Jesus foi humilhado, E ele ainda disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ele amou, e ele se entregou, ele teve misericórdia. E muitas das vezes a gente não quer amar o nosso inimigo. E muitas das vezes a gente não quer ter misericórdia. E nós devemos, a cada dia, procurar a ter o caráter como Cristo. Porque, como eu falei no último vídeo, as pessoas olham pra gente que é cristão e pensam que a gente é santo, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Não, a gente não é santo. A gente procura, sim, a cada dia melhorar. A gente está procurando melhorar. E a pergunta que eu vou deixar pra você, se responder, você tem procurado seguir o caráter de Cristo? Você tem procurado ser como Cristo? Você tem procurado viver a palavra de Deus? Porque muitos estão sendo enganados, porque não estão procurando viver a palavra, não estão procurando conhecer a palavra de Deus. Então o que eu desejo a você, o que eu desejo para mim, para nós, porque depois que eu acabo os vídeos eu assisto, a palavra que Deus me deu, eu assisto, oro, agradeço. Então o que eu desejo para nós é que nós a cada dia venhamos conhecer a Cristo e viver conforme Ele quer. Que a gente venha ter a cada dia o caráter de Cristo, porque ter o caráter de Cristo é difícil. Mas a gente precisa, anuncio de novo, mas a gente precisa ter o caráter como de Cristo. E é isso, minha gente. Fica na paz de Deus, que Deus abençoe sua vida. Obrigada a todos aqueles que estão inscritos no canal, que Deus continue abençoando sua vida grandemente. Se falei alguma coisa aqui muito pesada, me perdoa, mas é a palavra que Deus colocou na minha boca para falar nesse vídeo. Então, obrigada, minha gente. Gente, me perdoa pelo anúncio que saiu no meio do negócio. É porque tá no YouTube o fundo. Aí acabou saindo o anúncio, né? Infelizmente, os erros de gravação. Mas é isso, minha gente. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém?